Graça e paz, meus irmãos, nesta semana que antecede o Dia dos Pais e que muita polêmica gira em torno do modelo de pai ideal, de quem pode representar a figura de um genuíno pai. Eu quero ler para os irmãos o trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, onde aprendemos sobre o pai que todo filho deve buscar, que todo filho deve ter. Diz assim a palavra de Deus. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ilumina o nosso entendimento com teu Santo Espírito, de modo que possamos vislumbrar nesse texto tantas qualidades que somente tu, ó Deus, Pai perfeito, Pai celeste, tem e reflete, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida para expor com graça, com poder, com fidelidade a porção da tua palavra que acabamos de ler, e assim, ó Deus, leva a todos nós a reconhecer, ó Deus, o quanto és um Pai amável, um Pai desejável, um Pai ao qual devemos buscar constantemente e intensamente. Leva-nos dia a dia a tua presença. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa parábola é conhecida por muitos como a parábola do filho pródigo, do filho que desperdiçou as coisas do pai. Mas nós devemos ser justos
e reconhecer que essa parábola não fala apenas de um filho, mas fala de dois filhos e, mais que isso, fala de como o pai trata distintamente com esses dois filhos. Por vezes, um filho fica se comparando com o outro e considerando que o pai, a mãe, trata de modo injusto, de modo distinto, filhos que são diferentes. Portanto, o pai é justo quando trata filhos diferentes de modos diferentes. A lei, ela trata de modo distinto pessoas diferentes. Ela pune culpados e absolve os justos. Assim é a lei. A lei não condena todas as pessoas. A lei só condena aqueles que não estão em conformidade com a lei. Essa é a justiça. A justiça tem dois pratos. Os agravantes e os atenuantes devem ser colocados sempre diante do juiz. E aqui o contexto desse capítulo está naquilo que religiosos, como diz o versículo 2 do capítulo 15 de Lucas, fariseus e escribas diziam: Jesus recebe pecadores e come com eles. O contexto era que publicanos, ou seja, funcionários do Estado, muitas vezes os cobradores de impostos, que muitas vezes eram corruptos e cobravam além do que deviam, ou embolsavam para si aquilo que era propriedade do Estado, buscavam a Jesus. Também outros tipos de pecadores, em outros textos, como por exemplo a parábola dos dois filhos de um pai, lá em Mateus 21, de 28 a 32, mensagem que foi postada no nosso canal, no canal da nossa igreja antes desta mensagem. Ali é dito que publicanos e meretrizes antecediam e precediam religiosos na entrada do reino dos céus. E aqui esses religiosos, escribas e fariseus, questionam e até reprovam que Jesus recebesse pecadores, que Jesus aceitasse compartilhar da mesma mesa, da mesma refeição, com homens e mulheres que não tinham um testemunho de praticantes da palavra de Deus, de fiéis à lei de Moisés, e por causa desse questionamento, o Senhor Jesus conta 3 parábolas nesse capítulo 15 de Lucas. A primeira parábola falando de um pastor que tinha 100 ovelhas, uma se afasta e ele deixa as 99 para buscar aquela ovelha perdida, e Jesus diz que assim é nos céus, quando um pecador se converte. Assim como aquele pastor se alegrou por ter recuperado a sua ovelha perdida, nos céus há júbilo quando um pecador se converte. Uma segunda parábola, Lucas 15, de 8 a 10, vai falar de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, e que ao perder essa moeda, busca essa moeda. Uma moeda que tinha um valor aproximado, corrigido para hoje, em torno de 100, 150 reais. Imagine se eu e você perdêssemos algo desse valor, certamente nós nos dedicaríamos buscando encontrar esse tesouro perdido. E novamente, Jesus diz que assim como aquela mulher chamou suas amigas para celebrar o encontro da moeda perdida, Jesus diz: há júbilo, há festa nos anjos de Deus por um pecador que se converte. E agora, esse pai que aparentemente tinha 2 filhos, e um dos filhos se afasta, vai viver uma vida de desperdício, de miséria, e que depois é recuperado. Eu tenho apenas uma filha, e por vezes eu brinco com ela dizendo: olha, não faça isso que é muito perigoso, e o papai só tem uma filha, e se eu perder eu fico sem nenhuma. Se eu tivesse mais filhos, não fazia tanta diferença perder um filho, mas a gente sabe que isso é apenas um modo de brincar com uma situação muito séria. Afinal, quem perde um filho é como se tivesse perdido todos. E aqui a proporção é exatamente essa. Vai reduzindo de 100 a perda de um,
de 10 a perda de um, e aqui dentre dois, na verdade a perda de um que significava perder tudo, perder um filho é realmente uma perda muito grande. E aqui eu quero destacar as atitudes desse pai. Afinal de contas, ele é o pai que atende à necessidade de todo tipo de filho. Ele é o pai perfeito, ele é o pai desejável, ele é o pai que muitos de nós talvez não tenhamos agora. Eu já há mais de 9 anos não tenho meu pai perto de mim para celebrar o Dia dos Pais, mas como pai que sou, eu devo buscar ser um modelo perfeito de pai, e você talvez também esteja longe de seu pai, não tenha o seu pai, mas nesse texto você vai encontrar o pai perfeito que você deve buscar e desfrutar da sua gloriosa presença. Versículo 11 vai nos falar de uma primeira atitude desse pai. Esse pai é um pai generoso. O filho contra a justiça, o filho pedindo que antecipasse a parte dos bens que lhe cabia, chega esse pai e faz um pedido afrontoso. É como se ele dissesse assim: olha pai, já que você está demorando muito para morrer, me antecipa logo aí a minha herança. Era algo muito triste. Era um pedido assim muito afrontoso. No entanto, esse pai, diz o texto, repartiu os haveres. Esse pai, ele foi generoso. Ele repartiu, ele distribuiu os seus bens. Queridos, essa é uma primeira característica do Pai Nosso que está nos céus. Veja, queridos, ele é extremamente generoso. Ele tem repartido com filhos rebeldes, com filhos ingratos, com filhos injustos, com aqueles que sequer o tratam como pai. Ele tem repartido muitos haveres, muita bondade. A Bíblia diz que Deus faz nascer o seu sol sobre bons e sobre maus. A Bíblia diz que Deus colocou Adão e Eva num jardim repleto de alimento, repleto de bens, e esse Adão e essa Eva rebeldemente se comportaram diante do Criador, desobedecendo a palavra que lhes foi dada, preferindo seguir a palavra de Satanás ao serem fiéis a ordem de não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. No entanto, Deus continuou lhes dando alimento, lhes dando sustento, lhes dando vida, prometendo um descendente que viria e destruiria a obra de Satanás, destruiria a serpente. Veja, essa é uma primeira característica de um pai que muitas vezes é afrontado, um pai que sabe que muitas vezes aquilo que dá para o filho vai ser desperdiçado, como foi o caso com esse filho aqui. Diz o texto que o moço ajuntou as suas coisas, no versículo 13, e foi para uma terra distante e dissipou o que tinha recebido do pai. Ele viveu dissolutamente, desperdiçando tudo que tinha. Quantos de nós, filhos e filhas de Deus, se é que somos, quantos de nós têm recebido de Deus tantos bens, não apenas materiais, mas saúde, dons, família? Quantos de nós têm recebido da generosidade desse pai e temos desperdiçado? Sequer temos vivido de uma maneira grata a esse pai. Esse é o pai que Jesus Cristo apresenta. Esse é o pai que Jesus Cristo revelou. Esse é o pai generoso, que não poupou nem mesmo seu único filho, antes o entregou para vir nessa terra, sofrer numa cruz. Esse é um pai extremamente generoso. E diante desse pai, nós devemos reagir com gratidão, reagir com responsabilidade, pois tudo que temos e viermos a ter não é nosso. Veja, nós no máximo somos mordomos, somos administradores de algo que nos foi confiado
pelo Pai que está nos céus. Mas a história conta que, além desse pai repartir os bens, como Deus tem feito repartindo toda sorte de bênçãos, esse pai, no versículo 20, depois que esse filho foi para outra terra, desperdiçou todos os bens, começou a trabalhar cuidando de porcos, o que para um judeu era uma função deplorável. Afinal de contas, no livro de Levítico, capítulo 17, os porcos eram tidos como animais imundos, animais impróprios para o consumo, até porque naqueles dias não havia o devido cuidado no preparo da carne de porco, e Deus já prevenia que não se contaminassem com as enfermidades, as doenças que um preparo inadequado de uma carne de porco poderia trazer. E ele vai ali cuidar de porcos que para um judeu não servia como alimento. Diz ali que ele vai cuidar de porcos com a expectativa de compartilhar o alimento dos porcos, as alfarrobas, que era uma espécie de uma vagem doce, uma semente doce que era dado para os porcos nos tempos de crise. Esse filho cai em si e ele diz: puxa, eu tenho um pai tão generoso, um pai tão rico, um pai tão providente, e eu estou aqui longe. Esse filho cai em si e ele diz: puxa, eu fui um grande pecador, eu vou buscar esse meu pai arrependido, eu vou confessar o meu pecado, um pecado que não foi apenas em relação ao meu pai, mas foi em relação aos céus, ao Deus que me deu esse pai, ao Pai que está nos céus. Ele vai a esse filho e conta o versículo 20, que esse pai estava atento e compassivo. Diz o texto: vinha o filho ainda de longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele. Veja, a atenção e compaixão andam juntas. A compaixão é a identificação do sofrimento do outro e o envolvimento com o outro que sofre, com a intenção de eliminar a causa daquele sofrimento, de eliminar aquilo que faz o outro sofrer. E o texto diz que esse pai o avistou. Diferente das outras duas parábolas, quando o pastor que perdeu a ovelha vai buscar a ovelha perdida, a mulher que perdeu a dracma vai buscar a moeda perdida. Aqui esse pai que tinha como perdido aquele filho, ao invés de buscá-lo, ele fica atento na expectativa do retorno desse filho. E assim acontece. Assim acontece com todo filho que cai em si, do quanto é uma vida miserável, do quanto é uma vida triste, do quanto é uma vida desperdiçada estar longe da presença de Deus. Ainda essa semana eu estive com umas pessoas que têm vivido afastado da igreja, e eu perguntava se a igreja delas já ia voltar às reuniões presenciais por causa dessa pandemia, e elas entenderam que eu estava perguntando se elas iam voltar para a igreja, e elas disseram: sim, nós vamos voltar, nós precisamos voltar. Veja, as pessoas reconhecem que voltar para esse pai atento, esse pai que se compadece, é uma urgência. E aqui nós vemos que esse pai estava atento, um pai compassivo, um pai compadecido de ver aquele filho retornando, quem sabe enfraquecido, esfomeado pela miséria que estava, sujo pela profissão que assumiu ali, cuidando do chiqueiro, cuidando dos porcos. Ver aquele filho debilitado, ver aquele filho entristecido, aquele filho que chega para o seu pai e que antes mesmo que dissesse qualquer coisa, é alvo da compaixão de Deus. Deus é compassivo. Esse Deus generoso, ele não se alegra com o sofrimento
que vivemos por se afastar dele. Livro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, diz que as mãos de Deus não estão fechadas, os olhos de Deus não estão fechados, os ouvidos de Deus não estão tapados, para que não possa ver, ouvir e socorrer. O livro de Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E é esse Pai atento e compassivo, esse Pai que se inclina para ver o que passa nos céus e na terra, esse Pai que está no alto e sublime trono, mas também está com abatido e contrito de coração, é esse Pai que é revelado aqui, atento e compassivo. Portanto, não pense que Deus não sabe do que você está passando, não pense que Deus não se compadece do teu sofrimento, mas Deus está como aquele pai à porta, aguardando a tua atitude, a tua resposta ao chamado da palavra dele, a tua resposta ao amor dele que constrange você a buscá-lo, como aquele filho constrangido buscou a Deus, dizendo, olha, eu aceito ser um trabalhador, um servo, um funcionário do meu pai, mas um filho que o buscou com humildade, com arrependimento, com uma confissão de pecados nos seus lábios e assim recebeu daquele pai o acolhimento e o perdão. Esse pai generoso, esse pai atento e compassivo, é um pai acolhedor e misericordioso. Quando diz que esse pai correu ao encontro dele, abraçou e beijou, no versículo 20, mostra que esse pai é um pai acolhedor, é um pai que vai ao encontro. Assim como Deus foi ao jardim do Éden de encontro a Adão e Eva após o pecado, assim como Deus, na pessoa de Jesus Cristo, veio a essa terra trazer o seu amor a esse mundo, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Pai que acolhe, porque é um Pai misericordioso. Queridos, misericórdia de Deus é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. Você já imaginou se Deus só te desse aquilo que você merece? Se Deus só desse para mim aquilo que eu mereço, aquilo que é justo, eu teria apenas o acesso ao inferno. E você não é diferente. A única coisa que eu e você merecemos, por sermos filhos tantas vezes tão ingratos, tão rebeldes, tão desobedientes, tão infiéis com esse Deus, a única coisa que nós merecemos por uma vida assim é o inferno. Todavia, Deus é misericordioso, Deus acolhe porque além de ser justo, Ele é misericordioso. E o fato de esse pai ter beijado o seu filho é um sinal de perdão. Mesmo antes que o filho fizesse a confissão, a atitude de buscar ao pai, a atitude de voltar para os braços do pai já caracterizava o arrependimento, já caracterizava a mudança de rota. Antes ele tomou um caminho para longe do pai, agora ele retorna para perto do pai e assim ele desfruta do atento e compassivo pai, que também é acolhedor e misericordioso. Um sinal dessa misericórdia é que Deus manda esse Pai que Jesus apresenta como sendo o próprio Deus, Ele manda buscar para o filho a melhor roupa, manda buscar para o filho o anel, manda buscar para o filho sandálias. O anel o identificava como sendo o próprio representante do Pai. O anel era como que uma identidade, uma carteira de identidade. Ele não estava voltando para assumir um dos postos de trabalho do seu pai. Ele estava voltando para assumir o seu lugar na família, o seu lugar de descendente daquele pai. Ele estava voltando para calçar sandálias. Afinal de contas, os escravos ficavam descalços, mas os da casa, os que administravam o que era do pai, esses
usavam sandálias. Então assim o pai o acolhe. O pai o acolhe não o colocando num quartinho nos fundos, não o colocando longe, não, o colocando mais próximo de si, abraçado, vestido, beijado, assim como Deus, quando alcançou Adão e Eva depois do pecado, que cobriam as suas vergonhas com folhas de figueira, Deus providenciou pele de animal para cobrir adequadamente as vergonhas da desobediência e da rebeldia. Sim, esse mesmo Pai acolhe com toda a sua misericórdia, cobre com toda a sua misericórdia. E esse Pai é um Pai jubiloso, é um Pai que celebra, é um Pai alegre, é um Pai feliz. Em vez de ser um pai amargurado, de apontar o dedo, de repetir as acusações, como muitas vezes os pais são. Às vezes, alguns pais confundem, tratam como culpados os arrependidos e tratam como absolvidos filhos que ainda não se arrependeram. Passam a mão na cabeça de filhos que ainda não se arrependeram e ficam repetindo acusações, renovando acusações diante de filhos que já estão arrependidos, que já confessaram a sua falha. Isso é muito importante atentarmos, que nós como pai não façamos essa confusão. O filho que não se arrependeu, ele deve sofrer a consequência da sua rebeldia, como esse filho sofreu. Mas, como pais misericordiosos e bondosos, devemos estar na expectativa de que o arrependimento desses filhos, o aprendizado desses filhos, os traga de volta para serem acolhidos, para serem recebidos por Deus e recebidos por nós, espelhando o amor de Deus. E esse pai celebra. Versículos 22 a 25, diz que o pai disse para os seus servos, tragam a roupa, tragam as sandálias, tragam e matem o novilho cevado. Era o que tinha de melhor no rebanho, da carne mais mole, o mais caro, porque eles iam comer e se regozijar. O pai agora ele entende que o tempo de tristeza passou, que o tempo de amargura passou, que agora era tempo de celebrar, era tempo de festejar. Queridos, nós devemos também buscar essa alegria na presença do Pai. Eu me lembro do livro de Neemias, quando Neemias, no capítulo 8 do seu livro, começa a ler a lei para todo o povo, e o povo reconhece que estava em pecado, que estava longe da vontade de Deus, e o povo começa a chorar, começa a lamentar. Queridos, como isso é raro! Quantos de nós conseguem chorar ao ver os nossos pecados confrontados com a santidade de Deus? Mas ali eles choravam, e Neemias fala, olha, não pranteeis, porque hoje é dia de festa, é dia de celebração. A alegria do Senhor é a nossa força. E o nosso encontro com o Pai deve ser como esse encontro desse filho, que quando experimentou o amor de Deus, quando experimentou a alegria do perdão de Deus, ele recebeu do Pai o júbilo, a celebração, aquilo que Jesus já havia dito na parábola das ovelhas e da dracma perdida, de que no céu há festa quando um pecador se converte. Sim, Deus restaura a alegria da salvação. O rei Davi, um grande pecador, adúltero, assassino, quando arrependido, voltou para a presença de Deus e registra sua oração no Salmo 51, ali naquele salmo, um dos versículos vai dizer, restitui-me a alegria da salvação. E esse pai é um pai não carrancudo, como muitas pessoas pensam que é Deus, não um pai sisudo, de cara fechada, mas é um pai de onde vem a alegria.
Ele é que nutre a alegria, e Ele é um Pai alegre, e Ele tem razão para celebrar, pois o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo foi perfeito. Livro de Isaías, capítulo 53, diz que Deus verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Deus vê que o fato dele ter entregue o seu Filho Jesus Cristo na cruz, naquele penoso trabalho, não foi em vão. Satisfez a justiça divina que nós, pecadores, não conseguimos satisfazer e deu acesso a ele, à família bendita, família dos que creem, a família da fé. E isso é razão para celebração. Queridos, nós estamos saudosos dos nossos encontros na igreja, principalmente quando partimos o pão, distribuímos o cálice, relembrando o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado, o Filho de Deus que foi ferido no nosso lugar, e isso é um momento de celebração. E nós ansiamos que o quanto antes tenhamos condições seguras de retomar esse momento de celebração. Mas ainda que isso não seja possível de forma congregacional, de forma presencial, lembre-se, o perdão de Deus, esse Pai acolhedor e misericordioso, esse Pai atento e compassivo, esse Pai generoso, é um Pai que celebra nos céus quando pecadores se convertem. Então, se você tem andado em caminhos que são de rebeldia, caminhos de pecados, aquilo que você sabe que a Bíblia condena, se você tem andado em caminhos de mentira, de desobediência aos seus pais, caminhos de roubo, caminhos de adultério, caminhos de falsidade, caminhos de ingratidão, se você tem andado por caminhos de afastamento desse Pai, sem se preocupar em buscar a presença desse Pai, em obedecer o que o Pai Nosso que está nos céus manda na sua palavra, veja, você mesmo estando em uma situação tão deplorável, você tem a oportunidade de participar e de ser razão pela qual nos céus há uma celebração diante de um Deus jubiloso, diante de um Deus alegre, de um Deus que promoveu essa celebração. Mude a sua rota. Mude a sua vida e seja parte dessa grande celebração que há nos céus, como diz Jesus, diante dos anjos, porque Deus tem prazer, Deus tem alegria, Deus tem satisfação em encontrar um filho que estava perdido, um filho que andava para longe dele, um filho que caminhava passos largos para o inferno. Deus tem prazer de encontrar alguém que mudou de rota, que mudou de caminho e que buscou a presença dele. Não tenha medo. Busque agora esse Deus. É melhor você buscar agora esse Deus do que no último instante da sua vida. Melhor, depois de morto, quando você não terá mais chance, você encontrar um Deus com quem você não se reconciliou. E uma quinta característica desse Pai generoso, atento e compassivo, acolhedor e misericordioso, jubiloso, é exatamente isso. Ele é um Pai conciliador. É um Pai que promove a reconciliação. E veja no versículo 28 que o outro filho ficou indignado. O outro filho não achou justa aquela postura de Deus, do Pai, em dar o melhor, em promover uma festa. Aquele filho ficou muito indignado. E no versículo 28 diz que o pai procurava conciliá-lo. O pai foi procurar aquele filho que estava indignado. Aquele filho que muitas vezes é o religioso, não é o que está lá com as meretrizes, não é o que está lá esbanjando. Muitas vezes o filho amargurado é aquele filho que tem ciúmes dos outros. Sim,
e o pai vai em busca desse filho. É interessante que o pai não vai em busca do outro filho que estava longe. O filho que estava longe voltou e foi recebido. Mas o pai vai procurar o filho amargurado, o filho magoado, o filho que tinha um conceito de justiça distorcido. Afinal de contas, a justiça, mais do que retribuição, mais do que empate e igualdade, a justiça é promoção de amor. A Bíblia nos mostra, o Senhor Jesus em Mateus 22 nos ensina que o resumo da lei, o resumo de cumprir os mandamentos de Deus é o amor. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E esse pai vai àquele filho conciliá-lo, vai buscá-lo. Ele não quer deixar aquele filho fora daquela celebração, assim como Jesus certamente não queria que aqueles fariseus, aqueles escribas que murmuravam por Jesus receber pecadores, estivessem longe dele. Jesus queria certamente que os escribas, os fariseus, tivessem a consciência de que eram tão pecadores quanto os publicanos, quanto as meretrizes, e desfrutassem da alegria, da celebração de encontrarem a misericórdia de Deus, de encontrarem um Pai misericordioso. E esse pai vai buscar a conciliação. Ouve o lamento do filho que diz: poxa, pai, eu sempre obedeci você, eu sempre cumpri os seus mandamentos, eu nunca te desapontei. Queridos, muitas vezes essa justiça própria, muitas vezes esse conceito de que agradamos o Pai com aquilo que fazemos é algo que nos afasta de Deus. Esse é o conceito da antiga aliança, que exigia perfeita obediência que ninguém consegue cumprir. E muitas vezes as pessoas acham que não precisam buscar a Deus porque não roubam, não matam, não mentem, mas mesmo assim, em uma vida moralmente, eticamente irrepreensível, ainda estão longe de Deus. Pois o que nos dá acesso ao conhecimento pleno desse Pai é entendermos que precisamos de graça, precisamos de misericórdia, precisamos de um Pai que nos beije como sinal do perdão, que nos cubra as nossas vergonhas, que cubra as nossas impurezas, as nossas mentiras, as nossas falhas. Nós precisamos disso. E muitas vezes não buscamos, ficamos como aquele filho, como aqueles fariseus, como aqueles escribas, como aqueles religiosos, dizendo: olha lá, ele está lá abençoando um e não me abençoa. Fica olhando para aquilo que o outro tem, ao invés de olhar para aquilo que já recebeu. E esse pai, ele conciliador, ele se apresenta um pai presente. A sexta e penúltima característica desse pai, um pai presente. No versículo 31, esse pai diz: meu filho, tu sempre estás comigo. Muitas vezes, o filho amargurado, o filho entristecido, ele se esquece de que está diante de um pai presente, de um pai onipresente. Muitos filhos sofrem pela falta dos seus pais, seja por abandono, seja pelo falecimento. Sim, a falta da presença de um pai entristece. Mas o Pai nosso que está nos céus, ele está também na terra, onipresente, junto de todos. O que acontece é que às vezes nós não atentamos para essa presença tão especial, para essa companhia tão especial. Esse Pai onipresente, ele diz: meu filho, você sempre está comigo. Meu filho, você sempre esteve junto. Não há algo além que possamos fazer, não há algo além que Deus possa fazer do que estar presente. Nós que muitas vezes nos separamos de Deus por causa dos nossos pecados, nos afastamos de Deus por causa dos nossos pecados, mas esse Deus está sempre presente. E por último, esse Deus sempre presente
de mão totalmente aberta, como ele diz no versículo 31. Tudo que é meu é teu, meu filho. Que glorioso é isso. O filho mais velho era aquele que tinha direito à metade da herança do pai. O filho mais novo recebeu uma porção muito pequena da herança do pai. E esse filho mais velho, amargurado, ele tinha acesso a tudo que era do pai. Queridos, nós precisamos entender que o muito sem Deus é nada. E o pouco com Deus é tudo. Essa é a matemática que o Pai dos céus nos apresenta. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, vai nos dizer da gloriosa possibilidade de sermos filhos de Deus. Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 12, diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Diante de tudo que falei sobre esse Pai generoso, esse Pai atento e compassivo, esse Pai acolhedor e misericordioso, esse Pai jubiloso e feliz e alegre, esse Pai conciliador, esse Pai presente e galardoador, esse Pai recompensador. O que eu mais posso dizer agora é que você busque a presença desse Espírito Santo, que dá acesso a essa paternidade. Sim, eu e você não somos filhos gerados de Deus. O único filho gerado por Deus, filho que é Deus como Deus, é Jesus Cristo. Mas nós temos essa possibilidade. Nós que órfãos, nós que nos afastamos, nós que fugimos tantas vezes da presença desse Deus, nós temos essa possibilidade de receber o Espírito de Deus e pelo Espírito de Deus estarmos unidos inseparavelmente a Deus como Pai, termos Deus como Abba Pai, é uma expressão carinhosa, paizinho, né? Os irmãos nordestinos diriam painho, né? Paizinho querido, essa proximidade com esse Pai e desfrutando inclusive da herança que é de Jesus Cristo. Eu e você podemos ser parte da família de Deus, mas só o seremos se crermos que Jesus Cristo é o Filho enviado por Deus. Peça para Deus te dar essa fé. Peça para Deus te transbordar com o Santo Espírito dele, que te dá acesso a essa identidade de filho adotado, de filho inseparável de Deus. E assim você vai ter uma vida grata a esse Pai generoso. Você vai ser alvo dessa compaixão desse Pai que vê o seu sofrimento. Assim você vai ser acolhido e desfrutar da misericórdia desse Pai que abraça, que cobre, que supre. Assim você vai ter a alegria de ser parte dessa família e participar do grande banquete que Deus preparou para aqueles que o amam. Assim você vai estar desfrutando da conciliação desse Pai que concilia, que promove reconciliação, desse Pai presente, desse Pai que não se afasta e desse Pai que recompensa, que galardoa, desse Pai que diz: tudo que é meu é teu. Essa foi a oração de Jesus em João 17, quando ele diz: Pai,
A minha vontade é que eles sejam um contigo, como eu sou contigo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo querem que você desfrute do melhor Pai, que você tenha o melhor Pai. Você aprendeu sobre esse Pai hoje. Esse é o Pai modelo, esse é o exemplo de Pai, esse é o Pai que todo filho precisa ter. Busque esse Pai. Viva na presença desse Pai. Não desperdice essa oportunidade. Faça como aquele filho que mudou de caminho, buscou e encontrou esse Pai. Que Deus o abençoe grandemente como o Pai bondoso que Ele é.